Efésios capítulo 4, onde leremos do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai amado, nós lemos agora a Tua palavra, agradecidos pela Sua misericórdia, Senhor, de nos dar essa instrução tão clara para os nossos corações. Obrigado, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo, que nos convence, Senhor, da necessidade de cada vez mais Te conhecermos e ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado pela presença, Pai, de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, que nos dando vida e vida em abundância, nos preparou para estarmos na Tua presença. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações nesse momento. Prepara a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a Tua voz, para entendermos, Senhor, aquilo que Tu queres de nós, para que possamos Te ser fiel cada vez mais. É o que nós Te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos seguindo a série de Efésios. Como eu sempre falo quando assumo o púlpito, o manual prático para a vida cristã. Essa carta nos foi dada por Paulo, para que nós possamos conhecer cada vez mais o Senhor. E ela tem uma primeira divisão, que é a primeira parte da carta, até o capítulo 3, que nos fala sobre os ensinamentos de Deus. É como se nós estivéssemos sentados ao pés de Paulo, ele como nosso mestre, ensinado pelo próprio Cristo, para poder nos trazer a mensagem de Deus, nos falando cada vez mais sobre aquilo que precisamos conhecer do nosso Deus para podermos ser fiéis a Ele. Mas a partir do capítulo 4, nós viramos a página. Acabamos a primeira parte da carta e começamos agora, então, a pensar, não só simplesmente em aprender, mas agora Paulo passa o bastão para a igreja. É como se fosse uma corrida de revezamento. Paulo agora se encontra preso, sem saber o que seria de sua vida, sabendo que ele combateu o bom combate. E dessa forma, agora ele prepara a igreja para poder continuar a sua obra. Por isso, podemos falar que ele passou o bastão para a igreja. Ele nos ensinou, nos preparou através da palavra de Deus, e agora nós estamos prontos para seguir em frente. Mas também, meus irmãos, não podemos esquecer o momento litúrgico que nós estamos vivendo. Esse domingo que marca o domingo antes da Páscoa, nos fala de um momento muito especial. Um momento que Jesus, montado numa pequena mula, num jumentinho, ele entra em Jerusalém. Colocado roupas, capas sobre aquele jumento, ele entra triunfante, onde o povo jogava suas vestes ao chão, com palmas, pedaços de plantas, jogando ao chão, gritavam, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não podemos esquecer o que ele fez durante essa semana, mostrando que aquilo que faziam no templo não era correto, aquilo não agradava a Deus. Confrontando com os fariseus, aqueles que faziam da casa do Senhor uma casa de comércio, e sendo depois preso por nós, crucificado naquela cruz. Ele, o próprio Deus, se fez carne por nós e morreu naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E dessa forma, meus irmãos, ele nos trouxe para perto do Pai.
A partir do momento que o sacrifício dele foi consumado, precisamos lembrar que o véu que nos separava do Santo dos Santos foi rasgado, não de forma humana de baixo para cima, mas de uma forma espiritual de cima para baixo, para mostrar que a partir daquele momento nós temos acesso completo ao Pai. E tendo acesso completo com o Pai, nos tornamos não só servos do Senhor, mas nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nos tornando uma só carne, um só corpo em unidade. Por isso, meus irmãos, falar sobre igreja é falar sobre um só corpo que tem como cabeça Cristo Jesus. E é por isso que nessa noite nós temos o desafio de pensarmos, em vivendo em unidade. Porque é isso que o texto nos traz. Porque se nós olharmos o final do capítulo 3, a pregação que o presbítero Rafael nos trouxe na semana passada, nós vamos ver uma bela oração, onde Paulo pede ao Senhor, de joelhos, como ele mesmo fala, que nós possamos conhecê-lo na sua plenitude. Conhecer Deus na plenitude é ter intimidade com Ele, é andar com Ele, é ter a sua palavra no nosso coração. E foi isso que Paulo pediu para a igreja, porque ele sabia que a partir daquele momento a sua missão estava terminando. Como eu falei antes, ele sabia que tinha combatido o bom combate. E a partir daquele momento era necessário que a igreja, que até então estava aprendendo com a sua carta, passe para um segundo momento, que é o momento onde precisamos pregar o Evangelho. Seria maravilhoso, meus irmãos, se nós tivéssemos a oportunidade de só aprender. Ficar sentado nos bancos, só absorvendo conhecimento, seria um privilégio. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou não somente para aprender, mas para podermos transbordar do seu amor, transbordar da sua palavra e sermos sal e luz para esse mundo. Ou seja, primeiro aprendemos, nos preparamos. Por isso o ano da preparação. Mas depois de preparados, precisamos ir lá para fora, para podermos fazer o que o Senhor nos mandou, que é cumprir o ID, pregar o Evangelho a todos os povos, em todas as línguas, até os confins da terra. E é dessa forma que somos chamados, então, meus irmãos, a como um só corpo pregar o Evangelho. E aí Paulo começa essa carta, essa perícope, esse trecho, com a palavra rogo-vos. E é uma palavra interessante, porque quando nós falamos isso em português, parece que ele está fazendo um pedido. E não é isso. É uma exortação. E o que ele está falando é uma palavra de encorajamento. E ele vai falar isso na autoridade que Deus deu a ele. Eu, prisioneiro do Senhor, rogo-vos, eu, o prisioneiro do Senhor. Ou seja, a partir daquele momento, ele convoca a igreja para poder cumprir a missão que deu a ele. E ele pode fazer isso na sua autoridade, porque até aquele momento, em toda a sua vida, ele foi fiel à vontade do Senhor. Precisamos lembrar da história de Paulo. Paulo, que era um perseguidor de cristãos, ainda como Saulo, na estrada de Damasco, ele vê uma luz que o derruba do seu cavalo. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele fala, sou Cristo, Jesus Cristo, aquele que tu persegue. E a partir daquele momento, aquele homem, inspirado pelo Espírito Santo, entende que ele tem uma missão, que a vida dele não vale nada, porque precisa pregar o Evangelho, independente do que vai acontecer com ele. E ele faz isso durante toda a sua vida. E agora que ele está preso, sabendo que estava próximo do seu fim, ele convida a igreja a assumir o mesmo papel. E ele faz isso encorajando. E aí ele fala, continuando no versículo 1, ele fala que o que ele está nos exortando a fazer. Ele está nos chamando a andarmos de modo digno da vocação a que fostes chamados. Meus irmãos, falar de vocação é uma coisa bem interessante. Eu achei assim, olhando os comentaristas, eles quase não falam sobre essa palavra. Mas a gente, no dia a dia, a gente costuma usar essa palavra. Por exemplo, quando você vê um jovem na igreja, que ele é dedicado a servir a obra do Senhor, que ele tem facilidade nas orações, que ele consegue pregar a palavra, como é que você fala para ele? Olha, esse rapaz é vocacionado
Para quê? Para o ministério sagrado, para o ministério pastoral. Quando nós vemos um médico, por exemplo, que é muito bom, diferente dos outros, que consegue no seu dia a dia, que muitas vezes é sofrido, que tem que trazer notícias tristes. Muitas vezes nós vemos médicos que conseguem fazer isso com doçura, que mostram a sua vontade de servir através do ministério médico. E aí o que nós falamos? Essa pessoa tem um dom, ela tem a vocação. Andar, meus irmãos, de modo digno da vocação que nós fomos chamados, é reconhecermos para que nós fomos chamados, para que nós fomos criados. E aí eu penso um pouco na palavra que nós temos em relação ao Catecismo Menor de Westminster. A primeira pergunta diz assim: qual é o fim? Qual é a finalidade do homem? Qual é o fim principal do homem? E a resposta que vem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ou seja, todos nós fomos criados com essa finalidade, por essa motivação. Então, qual é a nossa vocação? Servirmos ao Senhor. Estarmos nos alegrando nele, estarmos servindo e sabendo que através disso, se nós estamos verdadeiramente fazendo a nossa vocação, nós vamos ter alegria de pregar o Evangelho. Lembramos então os 2 maiores mandamentos, onde o Senhor nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, mas também nos ensina que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E o que é amar ao próximo, senão do que apresentar a maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos cumprindo a nossa vocação. E é dessa forma, meus irmãos, que nós precisamos agir a cada momento. Ou seja, na obediência que nós seguimos, nós conseguimos ver a unidade em Cristo Jesus. Quando Jesus, e nós cantamos isso, louvamos ao Senhor com essa letra, ele se apresenta para nós dizendo, lá em João, capítulo 14, se eu não me engano, entre o capítulo 14 e o capítulo 16, ele vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, e o Nicolas falou para a gente, não, ele fala, se não vier a mim. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Se só existe um caminho, meus irmãos, só existe uma forma de chegar a Deus, que é através de Cristo Jesus. Então, todos nós que aqui estamos, um dia ouvimos essa voz, fomos transformados através do Espírito Santo e seguimos essa vontade, esse caminho, essa direção. Então, se todos nós estamos caminhando para a mesma direção, nós só podemos caminhar juntos. O Espírito Santo que fala ao meu coração é o mesmo Espírito Santo que fala ao presbítero Marcos Elias, que fala ao Paulo, que fala a Val, a todos nós. Se ele fala do caminho, da verdade, da palavra de Deus, todos nós somos tocados a seguirmos na mesma direção. E dessa forma é que nós podemos dizer que sim, nós somos um só corpo. Não porque nós estamos unidos, né? Ou seja, o presbítero Marcos Elias está aqui do meu lado, ele não é a mesma pessoa que eu, mas no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, é como se fosse um só. Por quê? Porque seguimos na mesma direção. E aí vamos dar um salto para a palavra que está a partir do versículo de número 4. Porque é dessa forma que nós podemos entender o que ele nos chama de um só corpo. Olha o que está escrito no versículo de número 4. Há somente um corpo e um espírito, como fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Irmãos, se só há um Espírito Santo que age em todos nós, ele tem que agir da mesma forma. E dessa forma, a palavra nos fala que nós podemos nos considerar um só corpo. Mas ele continua dizendo, não só isso, mas ele continua no versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E meus irmãos, fomos todos nós entregues como para sermos servos, filhos de Deus, mas através de Cristo Jesus. Quando nós olhamos a oração sacerdotal que
que Jesus faz no Evangelho de João, no capítulo 17, ele vai dizer ao Pai que todos aqueles a quem que Deus confiou a ele, nenhum se perdeu, com exceção do filho da perdição. Então, ou seja, Deus Pai entregou nossas vidas a um Senhor. E a palavra vai nos garantir que para nós podermos sermos salvos, precisamos confessar com nossos lábios que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Percebem? Então, ou seja, se só há um Senhor, se só há um Espírito, podemos continuar olhando para a palavra que nos fala. Então, só existe uma só fé. Meus irmãos, a fé é ter a certeza do agir de Deus sobre as nossas vidas. E por que nós podemos ter essa certeza? Através da sua palavra. O Senhor não é homem para que minta. A palavra nos garante que uma vez salvo para sempre. Esse é o nosso Deus. Só há um Deus que subsiste na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dessa forma, podemos ter fé, porque podemos olhar para a palavra dele e entender aquilo que ele quer nos passar. Por isso, meus irmãos, para podermos ser um só corpo, precisamos olhar para a palavra de Deus, estudá-la e conhecê-la cada vez mais. E ele continua nos falando que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Meus irmãos, já falamos aqui desse púlpito, mas é sempre bom repetir. O batismo que nós fazemos é um sinal externo de uma graça que nós recebemos através do Espírito em nossos corações. O batismo da água é o mesmo do batismo do Espírito, porque o Espírito Santo primeiro age em nossos corações, transforma a nossa vontade, faz que nós possamos nos reconhecer como pecadores, que necessitamos da graça de Deus para sermos salvos. E aí sim, nós confessamos com nossos lábios que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma. Dessa forma, só existe um Senhor, só existe uma fé, só existe um batismo. Mas ele continua nos falando aqui, meus irmãos, continuando em frente, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, essa é uma certeza que precisa existir no nosso coração. Fomos feitos através do sacrifício de Cristo Jesus, como filhos de Deus. Ele é conosco. Ele nos separou antes da fundação do mundo para podermos estar na sua presença, para podermos adorar e bendizer o seu santo nome eternamente. Esse é o Deus que quer sobre nós como Pai. E também como a palavra nos fala, a qual é sobre todos, mostrando o seu poder, a sua majestade e a sua glória, mostrando que tudo que foi criado veio dele. Mostrando e demonstrando claramente a sua onipotência, ou seja, todo o poder vem de Deus. Somente Ele é Deus sobre nossas vidas. E Ele continua nos falando, e age por meio de todos. O que Ele quer dizer com isso? Que o Senhor, hoje, age através da sua igreja. Somos nós que somos chamados para podermos ser instrumentos de Deus, para podermos ser cada vez mais usados por Ele, através do Espírito Santo, não pela nossa vontade, não pela nossa glória, não pela nossa perspectiva humana, mas pela ação do Espírito Santo que age em nossos corações, para que nós possamos ir lá fora e sentamos amor, piedade para aquelas pessoas que estão perdidas, que nos faz ter a vontade de pregar o seu evangelho, de servirmos a Ele. E muitas vezes, meus irmãos, e a gente tem conversado bastante isso durante o treinamento que nós estamos fazendo na quarta-feira, justamente que parece que nós não estamos preparados, mas nós temos que lembrar que essa é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E ela se cumpre através do querer dele, através do Espírito Santo. Então, muitas vezes, nós falamos com uma pessoa, uma palavra que é necessária para aquele momento, mesmo sem saber o que a pessoa está passando. Somos nós? Não. Ação do Espírito Santo. E dessa forma, meus irmãos, é que como igreja, precisamos nos colocar na mão do Senhor, que age através de nós,
por meio de nós e está em nós. O Espírito Santo, meus irmãos, habita no nosso coração. A palavra nos garante que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Por isso que cada vez mais, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar no melhor, através da palavra de Deus, através da oração, para que possamos estar cumprindo a vontade do Senhor em nossas vidas. A cada momento, meus irmãos, precisamos pedir que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que nós possamos ser mais sensíveis à sua vontade, a estarmos cada vez mais estando preparados, não fisicamente, mas espiritualmente, para podermos ir lá para fora e pregar o Evangelho. Esse é o Deus que age em nós. Lembrando que aqui, quando ele fala a todos aqueles que foram separados para ser igreja, porque é em cima destes que o Senhor vai agir. Por isso que, como eu já falei antes, a oração de Jesus, garantindo que todos aqueles que o Senhor entregou a ele não perdeu nenhum, com exceção do filho da perdição. E aquela oração fala tanto ao meu coração que ele não ora somente por aqueles que estão ali, mas ele ora por todos aqueles que um dia viriam crer na palavra de Deus. Naquele momento, Jesus orava por nós. Da mesma forma, meus irmãos, que Jesus não morreu só por aqueles que criam nele, mas por todos que viriam um dia a crer. Ele morreu por mim, por você, por nós. E é dessa forma, meus irmãos, que nós precisamos então entender que através dessa ação do Espírito Santo é que nós podemos viver em união, sendo apenas um único corpo, mostrando o corpo de Cristo para o mundo, sendo sal e luz para esse mundo. E aí ele vai nos falar de algumas características que nós precisamos apresentar para podermos ser corpo de Cristo. E a primeira que ele nos apresenta, meus irmãos, está no versículo de número 2. Diz assim: com toda humildade. Meus irmãos, a palavra humildade é uma palavra que a cultura grega daquela época ela não entendia. Enquanto ser humilde era uma coisa que ninguém queria ser. As pessoas estavam procurando cada vez mais glorificar a si mesmo. Era o eu reinando. Alguma diferença do dia de hoje? O mundo continua sendo mundo. Não há nada de novo debaixo do sol. Me fala a palavra de Deus em Eclesiastes. Percebem, meus irmãos? O mundo nos mostra e quer tentar fazer que nós acreditemos que eu só posso ter valor se eu for reconhecido por todos. Enquanto isso, aquilo que parece ser a coisa mais repugnante para o mundo é nos apresentada como a primeira característica para podermos ser corpo de Cristo. A humildade, meus irmãos, dentro do cristianismo, ela inverteu a ordem que existia lá fora. E hoje, nós precisamos também, da mesma forma, continuar olhando para a humildade e entendendo ela como principal, porque dela provém todas as outras virtudes. E aí nós precisamos entender da onde vem essa humildade. A primeira parte para nós podermos entender a humildade, meu irmão, é entendermos que ela provém do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Quando nós pregamos em Efésios capítulo 2, nós falamos que ele nos deu vida, estando vós, mortos em seus delitos e pecados. E eu falei, naquele momento, fui eu que trouxe essa pregação para a igreja, eu falei que nós tínhamos que parar e olhar e ver aonde nós estávamos. Saber que ele, na sua misericórdia, na sua graça, no seu poder e na sua majestade, não através das nossas obras, porque nós não poderíamos nos salvar, ele nos tirou daquele lamaçal, daquele lugar escuro que nós estávamos, perdidos eternamente, e nos trouxe para o reino do maravilhoso amor e da luz do seu Filho. Se nós olharmos para isso, vamos perceber que não há como nós nos glorificarmos. Não há como acharmos que estamos aqui na igreja hoje pelos nossos próprios meios.
Não há nada em mim que possa dizer que queira estar aqui. Somente a ação do Espírito Santo. Porque o homem natural, ele é adverso ao Senhor, é contrário ao Senhor. Porque ele não quer estar aqui. Ele quer curtir aquilo que a carne pode oferecer. Mas nós, tocados pelo Espírito Santo, é que nos colocamos na presença do Senhor, reconhecendo a sua soberania e majestade, reconhecendo a sua glória e o seu poder. E é dessa forma, meus irmãos, que nós percebemos que quando nós olhamos para nós, não há nada em nós que possa nos dar nenhuma glorificação. Por isso, primeiro, precisamos ser humildes. Se olharmos Mateus capítulo 5, versículo de número 3, logo no início do Sermão do Monte, o Senhor começa com as bem-aventuranças. E qual é a primeira? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Aquele que consegue ser humilde, meus irmãos, consegue caminhar em todas as outras características necessárias para que ele possa ser verdadeiramente um só corpo, vivendo a unidade da igreja. Mas a humildade nossa não vem só de nós conhecermos a nós, mas também quando nós olhamos para nós e reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso pecado, o nosso orgulho, e vemos que nós não podemos ser novas criaturas se não for a ação do Espírito Santo, nós também olhamos para o exemplo de Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, quando nós nos comparamos com o nosso irmão do lado, podemos achar que estamos muito bem. Se lembra daquele fariseu que estava na sinagoga, no templo, orando ao Senhor, falou assim: Senhor, obrigado por eu não ser igual àquele pecador. Enquanto isso, o pecador estava ali batendo no peito, dizendo: Senhor, sê comigo, sê por mim. E aí Jesus pergunta: qual é o que saiu mais justificado? Aquele que achou que não tinha pecados ou aquele que confessou os seus pecados ao Senhor? Lógico que é aquele que confessou os seus pecados. Quando nós nos comparamos ao nosso irmão, nós olhamos para ele e esquecemos muitas vezes que nós dois estamos no hospital. Porque a igreja, meus irmãos, é um grande hospital. Uns estão no CTI, outros estão dando entrada na emergência agora, outros estão na enfermaria, mas nenhum de nós teve alta, porque nós não estamos curados. Só teremos alta quando estivermos na presença do Senhor, em corpos glorificados, adorando e bendizendo o seu santo nome eternamente. Precisamos ter essa certeza, meus irmãos, que não podemos olhar para o próximo e julgá-lo, porque nós também somos passíveis de julgamento. E a palavra nos diz que somente Deus pode nos julgar. Então, meus irmãos, quando nós nos comparamos com o nosso próximo, podemos achar que estamos muito bem. Mas esse não é o nosso parâmetro. O nosso parâmetro é Cristo Jesus. É a palavra de Deus, que nos mostra que nós somos incapazes de cumpri-la totalmente. Somente Jesus, na sua perfeição, sendo 100% homem, mas 100% Deus, conseguiu cumprir a palavra do Senhor. Por isso que ele, sem pecado, se fez carne para morrer por nós, em nosso lugar. Porque talvez a palavra fala, olha, talvez você pudesse morrer por você mesmo, mas você nunca poderia morrer por todos. Somente Cristo Jesus é que poderia cumprir esse papel como representante nosso federativo. E dessa forma ele se fez carne e morreu por nós. E quando nós olhamos para ele, a sua humildade, tudo aquilo que ele fez, se lembra a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 13, quando ele vai explicar aos seus discípulos, aos apóstolos, como era ser humilde. Ele pega, coloca os seus apóstolos sentados e lava os seus pés. Meus irmãos, havia um papel de servo característico que fazia isso. Quando a pessoa chegava em casa, se sentava, o Senhor sentava e vinha aquele servo para poder lavar os pés do seu Senhor. Quando Jesus faz isso, ele inverte a ordem que existia. Ele fala: se eu, sendo Senhor, estou lavando os pés de vocês, é necessário também que vocês façam isso com o seu próximo. Quando nós olhamos para Jesus, como eu falei logo no início da palavra, ele entrando num dia glorioso em Jerusalém, onde ele estava sendo reconhecido pela multidão, a mesma multidão
que dias depois, iria dizer: crucificam. Mas naquele momento, as crianças, as pessoas estavam louvando, dizendo: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Essa era a expressão que era esperada ser falada para quando Cristo entrasse em Jerusalém. E dessa forma, aquela multidão, mesmo de forma ainda pequena, né, sem ter profundidade no seu conhecimento, porque da mesma forma que a parábola do semeador nos fala, que a semente vai caindo conforme o solo, ela vai frutificar, em outros ela não frutifica. Então a multidão estava ali para adorar ele como Cristo, como mestre, mas não teve a profundidade para acreditar nele suficientemente. Então a mesma multidão que falava hosana nas alturas num domingo, na sexta-feira seguinte, falava crucificam. Mas dessa forma, meus irmãos, ele nos mostra a sua humildade. Ele não entrou como um cavalo, né, como um rei vitorioso. Ele entrou de forma humilde, montando no filhote de uma jumenta, de uma mula. Então, ou seja, de um pequeno animal, mostrando a sua humildade. É isso que o Senhor quer nos mostrar. Esse é o nosso parâmetro. Precisamos olhar para Jesus Cristo e saber que precisamos sim ser humildes. E a partir do momento que nós somos humildes, o texto continua com o segundo ponto, que é a mansidão. Ou seja, com toda humildade e mansidão. Meus irmãos, o que é a mansidão? Essa palavra do grego, ela tem um significado da pessoa que tem um domínio próprio. Total? Não, porque nós sabemos que nós muitas vezes nos iramos. Mas é uma pessoa que ela suporta tudo aquilo que fazem com ela mesma. Mas ela se indigna quando maltrata uma outra pessoa perto dela. Se lembra que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele se dirige ao templo. E ele começa a expulsar aqueles que estavam vendendo dentro do templo, por fazendo da casa de uma casa de oração, fazendo de uma casa de comércio. Percebam, o mesmo homem que se deixou crucificar, que deixou colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, que se apresentou na presença de Pôncio Pilatos, sem falar nenhuma palavra, a ponto de Pôncio Pilatos se admirar e ver que não havia nada de acusação contra ele que pudesse levá-lo realmente a ser crucificado. Aquele homem, ao ver o que faziam na casa do seu pai, ele se indigna. Esse é um homem manso, que suporta todas as coisas consigo mesmo, mas não suporta aquilo que fazem contra o seu Pai, o nosso Deus. A mansidão, meus irmãos, ela tem essa característica, que nós precisamos também copiar a cada momento. Apesar de, muitas vezes, meus irmãos, nós não estarmos totalmente preparados para ter um domínio total sobre isso, porque ainda não somos perfeitos. Mas nós precisamos lembrar também, da mesma forma que os humildes de espírito estão nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo de número 5, vai nos falar também sobre os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Percebe que são características necessárias para a nossa vida. A terceira característica que o texto traz para que nós possamos viver em unidade é a longanimidade. Meus irmãos, ser longânimo muitas vezes se confunde com a mansidão. Porque muitas vezes, para você ser longânimo, ou seja, você está suportando alguma coisa por muito tempo. Só que a longanimidade ela é maior do que a mansidão, porque além de você suportar aquilo que você faz, você não se queixa sobre as coisas que estão fazendo com você. Sabe aquela pessoa chata? Aquela pessoa que te percebe porque você é cristão? E você muitas vezes fica chateado, né? Fica lá irritado com aquela pessoa? A longanimidade nos fala que nós temos que suportar essas pessoas. A longanimidade nos fala que nós precisamos suportar aqueles que estão no mundo que não conhecem a Deus. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Porque nós não sabemos quem são aqueles que o Senhor separou antes da fundação do mundo para serem salvos. Nós precisamos pregar, independente do que falam contra nós.
Porque muitas vezes você vai chegar no evangelismo ou trazendo uma palavra para uma pessoa e ela vai dizer que não acredita. E você pode ficar triste com isso. Isso não é uma característica de quem é longânimo. Precisamos ser humildes, saber que o nosso Senhor foi humilhado em nosso lugar e que nós precisamos resistir a isso. Nós precisamos ser mansos, mas também precisamos ser longânimos. Ou seja, é o Espírito, e aí uma definição que nos traz, é o Espírito que suporta tudo o que o homem pode te fazer. O homem pode te ofender, o homem pode querer te agredir, o homem pode rir de você e te ridicularizar, mas o longânimo, ele vai suportar tudo isso. Precisamos ser dessa forma. E aí a palavra nos fala, essa palavra, que quando traduzida do grego, ela vai nos dizer que ela assinala aquele que aguenta o insulto e a injúria sem amargura e nem lamento. Não é só suportar, porque se você suporta, você é manso. Mas se o seu coração entristeceu, se o seu coração ficou magoado, se você deixa muitas vezes a raiva tomar conta do seu coração, você não foi longânimo. E a palavra está nos ensinando para que nós possamos viver em unidade. Precisamos ser humildes, ser mansos e sermos longânimos. Mas ele continua nos falando, não só isso é necessário, mas também, continuando o texto, suportando-vos uns aos outros em amor. Meus irmãos, a palavra amor utilizada aqui é a palavra ágape. E eu achei interessante que, estudando um pouco essa palavra, ela é uma palavra que ela não existia. Existiam várias palavras, meus irmãos, que falavam sobre o amor. Por exemplo, você tem o eros, que é o amor que há entre um homem e uma mulher, juntando a questão carnal. Havia a filia, que falava sobre a amizade de uma pessoa, pessoas que eram muito próximas. Havia a palavra estorge, que era o amor entre familiares. Mas a palavra ágape é uma palavra que ela teve que ser criada para poder mostrar o amor de Deus por nós. E ela, no seu significado principal, ela significa benevolência invencível. Quando eu vi essa definição da palavra ágape, para mim foi muito diferente, eu falei assim, olha, consegui entender o amor de Deus por nós. Porque se nós olharmos, meus irmãos, nós somos pecadores. Nós, mesmo tendo a palavra de Deus, nós erramos. Mesmo tendo a vontade do Senhor expressa no nosso coração, muitas vezes nós não seguimos essa vontade, mesmo sabendo que estamos sendo rebeldes. Mas mesmo assim, o amor de Deus sobre nós não muda, porque a benevolência dele sobre as nossas vidas, ela é invencível, ela vai ser eterna, ela não acaba. Esse é o amor ágape. E a palavra aqui está nos dizendo que nós precisamos imitar esse amor pelo nosso irmão, que é imperfeito que nem nós. Mas muitas vezes nós não olhamos para o espelho, só queremos criticar o próximo. A palavra nos fala que nós precisamos nos suportar. Sabe assim? Aquele irmão que você fala assim, mesmo, eu acho que ele está errado, mas mesmo assim eu vou caminhar com ele. É a mudança necessária no nosso coração. Lembrando que a palavra nos fala, se o nosso irmão está errando, nós precisamos sim fazer que ele comece a acertar. Precisamos mostrar onde ele está errando e ir até ele para poder falar que ele está errando. Nós não podemos nos omitir. Omissão não é suportar em amor. Omissão é pecado. Porque se você vê que seu irmão está seguindo um caminho de morte, é obrigação sua ir e procurá-lo e chamá-lo à atenção, exortá-lo a voltar para a palavra do Senhor. Se ele não aceitar, a palavra diz que você tem que voltar com 2 testemunhas. E se ele não aceitar, apresente-os às autoridades da igreja. E se ele não aceitar, trate-o como gentil. Porque esse, com certeza, não recebeu a palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para o rei Davi, o único homem que foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Um homem que matou, adulterou, que errou, mas que reconheceu o seu erro e pediu perdão a Deus. Nós precisamos ser dessa forma.
Quando erramos, precisamos pedir perdão, porque isso nos fala sobre o amor que nós precisamos ter entre nós. Falando da humildade, falando da mansidão, falando da longanimidade, falando do amor, nós chegamos no texto a nos falar que esforçando-se por preservar, versículo de número 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, se nós formos humildes, se nós formos mansos, se nós formos longânimes, nós vamos conseguir viver em paz. Porque não há desafios, não há lutas que resistam a esses 4 comportamentos cristãos. O que é a paz? Justamente o significado da paz nos mostra que é podermos viver a correta relação entre os homens. Quando duas nações estão em paz, quer dizer que elas concordam, que elas estão caminhando juntas. E o que é a guerra, que é o oposto da paz? É justamente quando entram num confronto, porque elas não concordam mais sobre uma situação, seja sobre a divisa, seja sobre a sua religião, seja lá o motivo que for. Sabemos que quando nós saímos da paz, entramos num conflito. E nós, como servos do Senhor, vivendo em unidade, nós precisamos viver corretamente em relação ao nosso próximo. E aí, meus irmãos, só conseguimos fazer isso com o desaparecimento do nosso eu. Somente está dessa forma. Quando o nosso eu se apaga e nós nos tornamos humildes, por isso a primeira característica é que nós conseguimos suportar as pessoas em amor. Percebemos dessa forma, meus irmãos, que o texto nos deixa claramente a vontade e a necessidade de transformarmos as nossas vidas. Agora não estamos mais só conhecendo a palavra de Deus. Agora Paulo está nos exortando, está nos alertando, está nos mostrando como nós precisamos poder ser sal e luz para esse mundo. Somente se nós formos humildes, somente se nós formos mansos, somente se nós formos longânimos, somente se nós te suportarmos em amor, é que nós vamos poder preservar a unidade no Espírito e poder preservar a paz. Dessa forma, meus irmãos, de uma forma prática e concluindo, precisamos olhar para o nosso comportamento, primeiramente como igreja. Somos chamados a ser um só corpo, debaixo da cabeça, da mente e do coração de Cristo Jesus. Para que eu possa ser um com você, meu irmão, eu preciso ter esse comportamento que a palavra nos fala. Infelizmente, meus irmãos, o que nós vemos nas igrejas muitas vezes não é isso. Vemos pessoas que querem ser maiores ou melhores, ou terem o direito de sentar na primeira cadeira, porque se acham melhor do que o seu irmão. O que nós vemos na igreja são pastores que não são servos, mas que querem ser bispos, apóstolos, para que possam ter um destaque perante toda a igreja. O que nós vemos, meus irmãos, são pessoas que muitas vezes querem ocupar funções, cargos, não para servir, porque essa é a forma correta, mas para poder ter um destaque perante seus irmãos. Muitas vezes nós vamos ver, meus irmãos, nas igrejas, irmãos que não gostam de si. Eu já estive em igrejas que a pessoa disse que se determinado presbítero viesse com a bandeja da ceia para servi-la, ela não tomava a ceia. Ela preferia sair sem tomar a ceia do que perdoar o irmão que estava servindo. Nós vemos igrejas que muitas vezes não amam seus pastores. Nós vemos igrejas onde há grupinhos que simplesmente se fecham, como se as outras pessoas não pudessem participar. O que nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos, e esse é o ano da preparação, é que ser igreja é ser um só corpo. Não há ninguém melhor do que o outro. Há funções diferentes, mas todos nós servindo ao Senhor, que é o verdadeiro Senhor da igreja. Precisamos a cada momento diminuir o nosso eu
e saber que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Eu não poderia estar nesse púlpito, meus irmãos, se não fosse pela vontade e misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Porque eu não sou digno de estar aqui. Da mesma forma que nenhum de nós é digno de estar dentro da casa do Senhor. Que nós possamos entender que nós, para podermos servir ao Senhor, para sermos sal e luz para esse mundo, precisamos olhar para nós mesmos e começarmos a nos reconhecer da forma que nós somos. Essa é a forma de nós chegarmos à humildade, que vai nos levar à mansidão, que vai nos levar à longanimidade, que vai nos levar ao amor e que vai nos levar à paz. E que vai nos levar a vivermos em unidade, a sermos um só corpo em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Eu convido a igreja a se colocar de pé para orarmos e convido já o grupo de louvor para estar aqui à frente para poder fazer o tríplice amém após a bênção. Oremos, irmãos. Pai amado, nós queremos te glorificar, agradecido, Senhor, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua majestade. Agradecido, Senhor, porque sabemos que não somos nada, dependemos somente de ti, da tua vontade, do teu Espírito Santo que age em nossos corações. Sabemos, Senhor, que infelizmente somos pecadores. Sabemos que não conseguimos te agradar se não for, Pai, pela tua vontade. Por isso, Senhor, age em nossos corações e transforma, Pai, cada vez mais os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, a nossa semana, o nosso lar, a nossa vida, para que possamos, Senhor, sermos humildes, para podermos ser mansos, para sermos longânimes, Senhor, para podermos suportar-nos, Pai, em amor e também vivermos em paz. Pai amado, transforma o nosso entendimento, a nossa vontade e o nosso querer, para que possamos cada vez mais te servir conforme a tua vontade. Pai amado, Pai, pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para sermos sal e luz para esse mundo, para que possamos pregar o teu evangelho a tempo e fora de tempo, Pai, para que possamos cada vez mais te servir, te honrar e sermos servos fiéis. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus e de paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, com o amor eterno e imutável de Deus o Pai, e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.